Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa área de cursos, a nossa Escola Bíblica Online, é o nosso Templo do Saber. Você está dentro do curso A Cruz de Cristo e hoje nós estamos participando de mais uma aula, a gente está crescendo mais um degrauzinho dentro desse curso que tem falado tanto conosco, né? Então, muito prazer, meu nome é Solange, você é sua facilitadora de hoje. Fique muito à vontade, sente-se num lugar confortável, deixa uma água do seu lado, pega papel e caneta para você poder fazer anotações, não tenha pressa, pode pausar o vídeo quantas vezes você precisar e acompanhar na Bíblia, afinal a gente está aqui para crescer junto, não é verdade? Então, vamos lá, hoje é a nossa 16ª aula, estamos acabando, hein? Só falta uma aula para a gente encerrar e eu espero que até agora você já tenha se deliciado bastante com o nosso curso, que você já tenha respondido todas as perguntinhas que no final de cada aula tem, esteja aqui mandando pra gente, porque ó, no final você vai receber aí no seu e-mail um certificado de conclusão, que legal, né? Graças a Deus. E o tema da nossa aula de hoje, a nossa 16ª aula, baseada nas lições do livro de John Stott, é a influência da cruz. Essa é a parte 2. Na 15ª aula você já assistiu 3 afirmações, né? E hoje a gente está continuando com esse tema aí que fala totalmente sobre a carta de Paulo aos Gálatas, que eu incentivo você a ler o livro de Gálatas no final dessa aula, dá aquela parada e assiste. E leia, e ouça, e veja tudo que você puder ver, tudo que você puder buscar a respeito da carta de Paulo aos Gálatas, que ela é muito rica, ela é muito poderosa. Vamos lá? E como você já sabe, a gente tem um versículo-chave que nos norteia. Cada lição tem um versículo-chave que nos acompanha. E nós temos aqui Gálatas 6:17. Todas as passagens que eu leio aqui hoje, no nosso estudo, vão estar na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que eu achei que ficou bem legal, que ela ficou bem explicadinha, eu acho que vai nos acompanhar bem, mas você pode sim procurar em qualquer versão que você tenha aí na sua casa, fique à vontade, tá? Vamos lá? Gálatas 6:17, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. É Paulo dizendo isso aos Gálatas, que ninguém crie dificuldades, pois as minhas marcas elas vêm de um lugar muito especial, vêm de Jesus. E o nosso alvo de lição é que ao você estudar essa lição, você adquire, né? Você tenha condições de manter a cruz em todas as suas áreas do pensamento. Que você consiga manter a cruz em todas as áreas da sua vida, nas suas emoções, no seu pensamento, no seu racional, no seu emocional. É trazer a cruz para a sua existência. A gente espera que você seja capaz de algumas coisas, que você crie algumas habilidades. A primeira delas, compreender a total influência da cruz na vida do cristão. Nós temos total influência de Jesus na nossa vida. A segunda, desejar que o significado da cruz de Cristo seja uma realidade pessoal, que ela tenha um significado para cada um de nós. E buscar a cada dia a influência da cruz na nossa própria vida. Amém? Então, como vimos, são 3 afirmações que vocês viram na aula anterior. A primeira, a cruz e a salvação, baseada em Gálatas 1. A outra, a cruz e a experiência, embasada em Gálatas 2. A terceira afirmação que você aprendeu na 15ª aula foi a cruz e a pregação, baseada em Gálatas
3. E agora nós vamos ver mais 4 afirmações de Paulo, mais 4 lições poderosas que Paulo escreveu para esse povo e que é mais atual do que nunca, cabe totalmente a nós também nos dias atuais. E isso vai trazer para a gente, vai ajudar que a gente compreenda mais completamente a influência da cruz na nossa vida, que a gente enxergue mais claramente e a gente fique pronto para receber a cada vez mais o poder que está contido nessa mensagem, o poder que está contido nos eventos da cruz. Bora lá então? A primeira afirmação de Paulo é a cruz e a substituição. E ela tem um versículo que está em Gálatas 3, do 10 ao 14. É um textinho um pouquinho longo, mas eu quero colocar todo ele porque eu achei ele muito relevante. Vamos ler junto? Gálatas 3, do 10 em diante. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois essas escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Versículo 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Versículo 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus e para que todos nós que recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Gente, para que todos nós possamos receber por meio da fé o Espírito que Deus nos prometeu. Gente, que passagem poderosa. Enquanto eu estudava essa lição, isso me impactou bastante. Eu ficava lendo de novo e lendo de novo e lendo de novo. Sabe? E Paulo, ele traz alguns pontos a respeito disso, né? Entre a cruz e a substituição. Primeiro de tudo, ele traz uma mensagem. Ele traz uma mensagem. E a palavra, ela é deliberadamente, ela é propositadamente, ela é biblicamente forte. A mensagem contida aqui em toda a carta de Gálatas, ela se mantém firme e eficaz até hoje, mesmo diante de todos os esforços que essa geração atual tem tido na intenção de suavizá-la. Mesmo diante de todos os esforços de tentarem diminuir a importância dos eventos da cruz, essa mensagem ela não se quebra. Ela se mantém firme e eficaz. Ela é uma mensagem incisiva. A Bíblia, ela é incisiva nessa matéria. Ela é firme nessa matéria. E olha só, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Paulo disse isso porque lá em Deuteronômio 21 estava falando. E note que Paulo ele mostra, porque todo que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Paulo coloca, é mais forte essa afirmação do que a maldição da lei. A maldição pela lei, ela não tem a mesma influência. Eu falo maldição no intuito assim de a falta da bênção, né? A falta de ser bendito, né? A falta da graça. Então, a palavra que mais se encaixa aí para mim é essa, é a maldição. Então, Paulo ele usa isso. E segundo ponto, essa mensagem ela é histórica. A mensagem de Paulo na carta de Gálatas, ela não é apenas uma ficção, um sci-fi, um negócio forense. Não, isso de fato aconteceu. Cristo, de fato, ele morreu no madeiro. Ele morreu na cruz. E um fato muito importante que a gente deve sempre se lembrar. Cristo morreu envolto num sentimento de companheirismo. Ele morreu envolto num sentimento de dar-se aos seus companheiros, de dar-se aos seus queridos, ou seja, de dar-se a mim e de dar-se a você. E a mensagem também, ela é a expressão exata da verdade.
A mensagem dessa passagem, né, da carta de Gálatas, ela é a expressão exata da mensagem, é a expressão exata da grande humilhação que Cristo assumiu por cada um de nós. Porque é como se disséssemos, a gente está sempre falando, é por causa de nós, é por nossa causa que Deus fez o Cristo um amaldiçoado. Aquilo que a gente sempre lembra, por causa de nós, por nossa causa, Deus fez de Cristo um pecador, desculpa falar assim, Cristo não era um pecador, Deus fez de Cristo pecado. Então, e é por nossa causa que Deus fez Cristo maldição. Olha só que coisa, foi por nossa causa. E eu deixei até um versículo para você ver como é a prova disso, que está lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele quem? Deus. Deus fez quem? Fez Jesus, pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado por mim e por você. Então, essa é a mensagem de Gálatas 5. Essa é a mensagem que a Bíblia nos traz a todo tempo. Se for ver, não está só em Gálatas 5, né? Vamos convir que está em toda a sua extensão, porque a mensagem da cruz, ela vem se revelando a cada um de nós desde quando a gente começa a ler lá em Gênesis. Deus já vem mostrando que é esse o desejo para cada um de nós, não é? Outra coisa, então Paulo, ele trouxe essa mensagem, ele trouxe essa palavra eficaz, incisiva, verdadeira, histórica, e ele também tem um contexto, né? Tem um contexto lógico, e esse contexto, né, essa lógica no ensino de Paulo, ele também é muito claro, né? Paulo, ele deixa muito claro, primeira coisa que ele deixa claro, todos os que confiam na lei estão debaixo de maldição. Ele fala isso no versículo 11, que a gente leu, com base em Deuteronômio 27, 26. Se você quiser, dá uma pausadinha até aqui no vídeo, vai lá e abre Deuteronômio para você confirmar isso, tá? Veja só, todos que confiam na lei estão debaixo de maldição. Gente, e por quê? Vamos lá, o ser humano, ele se torna maldito nesse ponto, ou seja, ele se torna sem a bênção, não é bendito nesse ponto, porque o ser humano, ele nunca permaneceu em praticar o que requer a lei, o que a lei pede. Nós não temos constância, nós não temos firmeza em manter. Então, se a nossa salvação dependesse de praticar a lei na sua íntegra, nós não teríamos salvação. Porque não tem como, nós falhamos nesse sentido. Então, todos os que confiam somente na lei acabam se tornando maldição. Porque a lei não é capaz de trazer salvação para cada um de nós. E olha, o que mais é a lógica do ensino de Paulo? O que mais ele fala? Que o justo viverá pela fé. Nós lemos isso no versículo 12 e está corroborando também em Hebreus 2:4. Faça a mesma coisa, abre aí em casa o Hebreus 2:4 e veja, o justo viverá pela fé. Note uma coisa, veja que viver pela fé e viver pela lei são dois estados completamente diferentes. São duas coisas contrárias. Embora, teoricamente, quem obedece à lei vai ter vida, né? O Paulo já vai falando, teoricamente, quem está obedecendo a lei, ele vai ter vida, ele vai conquistar paz, só que isso não vai acontecer. Que é o que eu já disse, o homem, ele não é capaz de obedecer 100% da lei. Ele não é capaz de seguir tudo. As franjas, os nós nas franjas, a cor púrpura, a cor vermelha, o nosso manto, o tipo de veste, guardar o sábado, guardar todas as festas, guardar o jejum, guardar os purins, certo? A noite, e depois guardar também a circuncisão. Não comer animais de unhas fendidas, não comer porcos, levar o seu banheiro a 150 metros de distância da sua casa. São leis e mais leis e mais leis que estão lá em Levítico, que estão em Deuteronômio, colocando fardos e mais fardos em cima do povo. Então, assim, não tem como seguir, a gente não consegue. O único capaz de seguir 100% da lei foi Jesus.
Ele sim não descumpriu em nenhum foco a lei, né? Só que tem uma coisa, Tiago 2,10, eu desafio você, né? Eu motivo você a ir lá olhar. Tiago 2,10 fala o seguinte, que aquele quem obedece todos os mandamentos, menos um, se torna culpado de todos os outros. Então, não, eu guardo esse mandamento, eu guardo esse outro mandamento, eu guardo essa regra, né? Eu não junto o boi com o cavalo no arado, eu guardo a terra, eu lavro durante um ano, depois durante o outro ano eu deixo a terra descansando. A cada 7 anos eu devolvo a terra para a pessoa de quem eu arrendei a terra. Os funcionários que eu tenho, a cada 7 anos eu libero esse funcionário, ele pode ir embora, ele pode ficar em casa descansando um ano. Eu faço tudo. Mas um que eu não fizer, a circuncisão eu não vou fazer, por exemplo, você se torna culpado de todos os outros. Olha a carga que isso tem para trazer. Então, Paulo ele fala, o justo viverá pela fé. É a lógica do ensino de Paulo. Olha a outra lógica também que ele traz. Cristo nos redimiu da maldição da lei. A gente leu também no versículo 11 e... 2 Coríntios fala sobre isso. Ele nos redimiu da maldição da lei. Em Cristo não havia pecado, que eu falei, ele cumpriu 100% da lei, né? Não havia erro. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Pegou tudo que era meu, tudo que era seu e colocou sobre isso. Para que nós, em união com Cristo, em união com Ele, aceitando o sacrifício da cruz, possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, essa lógica, ela é clara, realmente. Ainda bem, né, que Paulo nos ensina isso. Outra coisa, também, Cristo fez isso por mim. Cristo, ele fez isso por você, a fim de que nele a bênção de Abraão pudesse ir para todos os gentios pela fé. Através dele, a bênção de Abraão viesse para mim e viesse para você e não se limitasse somente ao povo judeu, né? Nós lemos isso no versículo 14, que para que todos os não-judeus pudessem fazer parte da bênção. Então, ele fez isso para que aquela promessa que ele fez lá atrás para Abraão se cumprisse também na nossa vida, né? Gênesis 12 fala isso. Então, com a justificação do pecador em Cristo. Cristo é quem? É o descendente de Abraão. Então, pela minha justificação, pela sua justificação, todas as famílias na terra serão abençoadas. A minha família é abençoada por causa da justificação que Cristo trouxe para mim. A sua família é abençoada por causa da justificação que Cristo trouxe para você. E com isso, encerrando essa primeira afirmação, eu quero deixar uma aplicação para você pensar. Vamos pensar aí junto. É fundamental que jamais deixemos de agradecer, de louvar e adorar a Deus pela dádiva de Cristo. A gente não pode nunca se esquecer de adorar a Deus, de agradecer, cantar hinos de louvor, de orar a Ele, né, regozijar a nossa vida a Deus, porque isso realmente foi uma dádiva, é um presente vindo dos céus para cada um de nós, pela nossa salvação. Eu fico imaginando assim, que nem eu, Solange, tá? De repente aí, sem pensar, sem raciocinar muito rapidamente, na hora de uma situação de crise, de um desespero, eu posso, sei lá, me colocar na frente de uma bala, entregar minha vida por alguém, né? Morrer para poder salvar alguém, eu não sei a situação. Mas nunca, em momento nenhum, eu vou colocar os meus filhos nessa posição. Nunca vou fazer com que meus filhos se coloquem nessa posição de morrer por alguém. Eu não faria isso e eu creio que você que está aí assistindo de casa também não fará isso. Deus foi o único que fez. Deus entregou Jesus. E note que Deus só tinha um filho. E Ele deu. Então realmente isso foi um presente sem tamanho. Um presente mensurável. Amém? Vamos então para a segunda afirmação de Paulo dentro das cartas de Gálatas. A cruz e a perseguição. Paulo também fala sobre isso, sobre a cruz e a perseguição. O versículo-chave, a gente vai seguir aqui,
Eu coloquei 2 versículos, tá? São 2 versículos para a gente raciocinar, a gente vai discorrer um pouco sobre eles. Primeiro é Gálatas 5:11, que fala assim: porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Olha só o que Paulo fala. Gente, pessoas levantando falso testemunho contra Paulo, trazendo intriga, colocando palavras na boca dele, atribuindo mentiras a Paulo, sofrendo perseguição por causa da palavra. E olha o outro versículo, Gálatas 6:12. O que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha que afirmação, que mensagem a respeito disso, né? Como que ele mostra que muitas vezes as pessoas substituem a pregação do evangelho, substituem a pregação da palavra pela pregação da lei, exatamente para não serem perseguidos. Olha só como ele comenta. Primeira coisa que Paulo fala: pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. Que é ali que a gente leu no 6:12. Pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. É como se Paulo estivesse falando assim, ó, a sua salvação depende única e exclusivamente da realização humana. Se você se circuncisa, então você vai ser salvo. Então quer dizer que aquele que não vai ser, né? Então olha o fato humano, a realização humana. Então você, mulher que não pinta a unha, vai ser salva. Você, mulher que não depila a perna, vai ser salva. Você, homem que não pratica a circuncisão, que pratica a circuncisão, desculpa, vai ser salvo. Realização pessoal. A quantidade de obras que eu faço, a quantidade de vezes que eu oro, a quantidade de pessoas que eu ajudo, a quantidade das minhas obras é capaz. Então, na verdade, isso significa única e exclusivamente uma coisa: é fugir da cruz com seu escândalo, é fugir da cruz, né? E toda aquela loucura que ela mostra, porque a palavra fala o quê? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que não acreditam. Não é isso que fala? Então, a mensagem da cruz sendo loucura para aqueles que não acreditam, a gente diminui isso para não se tornar loucura e começa a trazer outros pontos de salvação. Ah, eu não adultero, então eu vou ser salvo. Coisas que cabem a mim fazer. Coisas que cabem a mim. E isso é muito perigoso, tá? E com isso a gente acaba tentando assim se livrar, né, da inevitável perseguição. Então eu falo aquela coisa plena, eu deixo de colocar toda a importância que tem sobre a salvação da cruz, eu começo a colocar a salvação na minha própria mão e assim não fica tão difícil, ninguém vai me perseguir. Eu vou fazer alguma coisa ali assim que vai agradar as pessoas e ninguém vai me perseguir. Nos tempos de Paulo, isso já acontecia, né, que a gente leu. Quem faz isso, eles fazem isso somente para evitar a perseguição. São pessoas que fazem isso, evitam a perseguição, criando uma pregação diferente, uma pregação amena. A gente não pode, né? E o que ele fala também, dentro da palavra dele, na verdade? Pregar a cruz é pregar a salvação pela graça. Então, pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. Então, assim, é impor coisas, fatos, motivos, dogmas, liturgias, leis, usos, costumes para garantir a salvação pela lei. Agora, pregar pela cruz é pregar a salvação pela graça de Deus, pelo poder de Deus somente. E essa tal mensagem, ela confronta totalmente a nossa humanidade. Ele confronta o nosso racional. Por quê? O que ele faz? Ele derruba a nossa altivez.
Ele derruba aquele poder de eu tenho condição de me salvar a mim mesmo. Pelo contrário, ele nos abaixa, ele nos coloca ali em condição de prostração, em condição de dependência, colocar as nossas mãos para o alto e ver cara a cara, ver diante de Deus que para nossa salvação só existe uma única saída. Só existe um único lugar, que é pela graça, que é pela misericórdia do Senhor, sem mérito humano nenhum. O mérito ele é todo de Deus. O mérito é todo pelo sacrifício de Jesus para cada um de nós. E a gente é confrontado com isso. É logicamente que essa mensagem é impopular. Imagina eu ser salvo pelo gesto e pela afirmação de outra pessoa. Imagina eu ser salvo pelo gesto e pelo que outro fez que não tenha sido eu. É impopular. Então as pessoas vão ser perseguidas sim. As pessoas vão ser motivos de escárnio sim. Eu tenho certeza que você já foi, tal como eu já fui, motivo de piada, motivo de escárnio, motivo de comentário. Vamos lá para a happy hour da firma. Não, vamos todo mundo, chama todo mundo, menos a Solange. A Solange é crente, ela não bebe. Que? Para mim é honra, gente. Não me convém. Até pode ser permitido, mas não me edifica, não me traz nada, não me agrega em nada, não me aproxima mais de Deus. Então por quê? Pode rir da minha fé, pode rir do meu estilo de vida, de adoração, pode fazer piada com isso, não tem importância. E é aqui que eu quero deixar essa aplicação para você. Quanto a essa sublime tarefa, essa bonita, gostosa, prazerosa tarefa de pregar a palavra de Deus, existe somente 2 caminhos. Lembre-se sempre disso. O primeiro caminho é o da fidelidade. O segundo caminho é o da popularidade. Não é possível ser fiel e ser popular ao mesmo tempo. Ou nós pregamos um Cristo, fielmente, com todas as diretrizes que ele nos mostra, com todas as... Eu não gosto de falar leis, mas ele tem uma bula que a gente segue. Então, ou a gente prega esse Deus, a gente prega esse Jesus e prega a responsabilidade da gente tomar a nossa própria cruz, e seguir a Cristo, ou a gente vai ser popular. E para ser popular, a gente tem que pregar o evangelho de porta larga, que muitas vezes a gente fala no jargão crentez, O evangelho fácil, o evangelho ameno, o evangelho que não tem problema. Se você se circuncidar, tá bom. Se você não pintar suas unhas, tá bom. Abre isso daí. E não funciona assim. Lucas 6:26, eu não pus esse versículo aí para vocês, mas eu também te motivo, te incentivo a abrir lá na sua Bíblia e ler. Lucas 6:26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Então, assim, quando a gente está preocupado em agradar muito as pessoas, em deixar muito branda, a gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, a gente está agradando pessoas que já seguiram todo tipo de profeta, falsos profetas, todo tipo de diretriz. Então, assim, ou nós pregamos o plano de salvação, o plano de justiça, ou nós pregamos a justiça, o pecado, o juízo, o plano real da cruz, e que Jesus realmente é o único que pode solucionar esse impasse da humanidade, é o único que pode solucionar o impasse da minha humanidade, do eu como ser humano. Ou então, do contrário, a gente não vai ser de fato um pregador do evangelho. De fato, a gente vai ser um falador do evangelho. A gente vai estar apresentando Jesus não como o Salvador, mas Jesus como um personagem que um dia existiu na história. Como existiram muitos outros personagens. E não é isso que a gente quer, não é? O que a gente quer é viver, é pregar um Jesus que é o nosso Salvador. Que é vivo, que é eficaz, que é presente, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. E eu me fiz essa pergunta, eu até coloquei aqui, em qual dos dois você está? Em qual posição você está? O de ser fiel ou de ser popular? Eu fiz essa pergunta para mim e trago ela para você. Agora nós vamos parar um pouquinho, descansar um pouquinho, tomar uma água,
tá? Vai lá, toma uma água, dá uma respirada, dá uma espreguiçada e daqui a pouco você volta para assistir a segunda parte do nosso vídeo.